Feito diariamente, acompanhamos neste espaço a investigação jornalística a que chamamos O Segredo dos Deuses sobre uma sequência de adoções ilegais e ilegítimas ocorridas há 20 anos em Portugal, com crianças e famílias que só agora estão a ser confrontadas com a realidade dos percursos de vida de cada um. Esta noite tenho aqui no estúdio o juiz Joaquim Manuel Silva, do Tribunal de Menores de Mafra, a Cássio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF, e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Queremos tentar perceber, nomeadamente, como é que estas crianças saíram, entraram, em alguns casos com várias viagens fora e dentro do país, em momentos distintos da sua vida, e também a advogada Eduarda Proença de Carvalho. Muito boa noite a todos. Peço desculpa e começo pelo juiz Joaquim Manuel Silva. Há alguma coisa destes relatos que têm sido feitos pela TVI onde, enquanto magistrado, observe e diga, ou pense, não, isto é normal, isto é assim que se faz? Não, decididamente não. A minha surpresa foi total, embora este tipo de situações, a terem sido assim, serão de certeza situações da prática de crimes e, portanto, de modos de tornear a própria lei, não é? Embora eu quero alertar para o seguinte: se nós olharmos para o regime, tivemos uma lei de promoção e proteção em 2001, que veio em 2001, que vai regularizar toda esta situação, porque havia muitas crianças, antes desta lei, que estavam em instituições sem medidas de promoção e proteção. E depois da entrada da lei, que a lei é publicada em 99, mas há ali um período até chegar a entrar em vigor, todas as crianças que estivessem afastadas dos pais por algum motivo tinham que ter uma medida de promoção e proteção, consideradas em perigo, e, portanto, o Tribunal, digamos que está sempre, ou o Tribunal, ou as comissões, estariam a acompanhar a situação do ponto de vista da intervenção judicial, não é? Estamos a falar de uma evolução de muitos anos. Agora 10 anos são muitos anos, estamos a falar de 17 anos desde 2001, 18, não é? 17, 16. Sim. Agora parece-me mais difícil, embora, quer dizer, eu não o identifico na minha prática, no meu dia-a-dia, de 15 anos só a fazer família, este tipo de problemáticas. Podemos falar um pouco sobre a adoção e sobre o próprio processo e o que é que me inquieta, podemos falar sobre isso. Sim, sim. Eu gostava de ouvir aqui a opinião de outros dos nossos convidados, mas, ou seja, hoje em dia está convicto que será difícil, perante o escrutínio que existe das entidades, perante, enfim, todas as alterações legais e administrativas que têm sido feitas, que seja difícil acontecer algo semelhante a isto. É mais difícil. O processo de promoção e proteção tem o processo que leva depois à adoção, que é um processo duplo, não é um processo de promoção e proteção, não é um processo de adoção, tem primeiro um processo de confiança, não é, no fundo, a definição de um projeto de vida da criança, é um processo que tem duas partes, não é? Sim. E quais são essas duas partes? A primeira parte é a definição da confiança, no fundo, definir o projeto de vida da criança, não é? Essa definição do projeto de vida da criança é que determina a adoção, muitas vezes sem candidato. A criança fica em instituição com um projeto de vida de adoção e os pais são inibidos a partir dali, não é? Esta que é a fase decisiva até chegarmos à adoção. E já era assim antes de 2001, tínhamos um processo na chamada OTM que chamava-se Confiança Judicial. A OTM era a Organização Tutelar de Menores. Uma lei de 78 que teve em vigor até outubro de 2015 e em dezembro totalmente, porque a parte da adoção só entrou em vigor em dezembro de 2015, essa lei. Portanto, essas duas fases, dizia, a primeira fase é a fase, como é que lhe chamou? É uma fase de definição do projeto de vida da criança. Definição do projeto de vida da criança. Bom, dos casos que nós temos relatado, não falando de nenhum em concreto, mas falando de todos, não parece que isso tenha existido em nenhuma circunstância.
Vamos lá ver uma coisa, é isso que eu queria referir. Vamos lá ver, do ponto de vista da minha prática, as dificuldades que nós temos. Nós, tribunais, juízes, acho que todos os colegas têm esta dificuldade. Não é? A questão é esta, quando nós temos uma mãe ou um pai em dificuldades, não é? A negligenciar uma criança, nós temos aqui um duplo problema. Primeiro é que a criança tem direito a que os seus afetos e, no fundo, a sua relação de parentalidade corresponda à sua filiação. E isto não é uma coisa menor. Nós somos mais fortes ou menos fortes em função dessas raízes, não é? Digamos, não é? Os pais serão numa árvore, serão o tronco, os avós, as raízes, etc. E isso é muito mais importante do que nós pensamos para a nossa fortaleza. O projeto de adoção nunca é a mesma coisa que a parentalidade para a criança, do que a parentalidade biológica. Para os pais, essa é uma surpresa para mim, de facto é para os pais adotivos, mas para a criança não, porque a criança fica sempre melhor com os pais, em geral, se forem adequados. E, portanto, os tribunais têm esta preocupação, não é? Como principal. A questão que se põe nas adoções é a criança tem um tempo, a gente costuma dizer que eles têm um tempo curto. Veja só, uma criança nasce com 23% de desenvolvimento cerebral apenas. O seu desenvolvimento, para chegar a 100%, em termos teóricos, exige um ambiente adequado. Nós estamos a lutar com um tempo curto e nos primeiros 7 anos, por exemplo, o que se passa nos primeiros 7 anos é arrasador do ponto de vista do que ele vai ser como ser humano e, portanto, os tribunais têm que decidir rapidamente qual é o projeto de vida que garanta um ambiente que lhe permita esse desenvolvimento. A criança tem que estar em primeiro. E às vezes não é possível garantir a manutenção dos pais. Agora, também é verdade o seguinte, na minha prática, eu sinto, e acho que todos os colegas sentem, que do ponto de vista dos apoios que temos, isto é, a capacidade que eu tenho de ajudar uma mãe e um pai a crescer, porque estes pais precisam sempre de crescer, não é? Não é só uma questão de fazer isto ou de fazer aquilo. Muitas vezes são competências parentais e capacidade parental. Estas pessoas tiveram uma vida complicada, etc, etc, mas deviam de ser-lhe dada uma oportunidade de crescer. Aqui, às vezes, a dificuldade que temos é meios para os ajudar. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que me aconteceu há dias. Uma mãe em que eu estou a apostar, sem estar a comprometer isso. É preciso trazer uma criança de uma escola para um acompanhamento psicológico e eu preciso de alguém que vá buscar a criança à escola, porque a mãe tem que estar a trabalhar. E eu estou com dificuldades. Eu tenho que lhe dar um número de telefone meu, se for necessário vou lá eu. Estamos a falar disto, quer dizer, são meios para poder ajudar as pessoas, é isto que Ou seja, nem o Estado, nem o terceiro setor conseguem dar resposta a situações tão concretas e cotidianas como essa. Nós temos a assessoria técnica do ponto de vista da segurança social, as técnicas, a maioria delas são excelentes, mas veja, as técnicas trabalham de segunda à sexta, das 9 às 5. Das 9 às 5 não são precisas, as pessoas estão a trabalhar e as crianças estão na escola. Elas eram precisas, eram entre até as 5 às e as 9 horas, não é? Não seriam mais necessárias entre as 5 e as 9. Ao fim de semana, muitas vezes. Claro. Portanto, o sistema, como está, de facto, deveria ser alterado. Na minha perspectiva, no fundo, criando-nos condições para apoiar estas pessoas e ajudá-las a ultrapassar as suas incapacidades para criar os filhos. O sistema tem de ser melhorado e isso é quando ele funciona bem. Quando comparado com os casos que nós temos vindo aqui a relatar. Salvaguardar os direitos da criança, salvaguardar a sua construção de personalidade. Eduardo Proença de Carvalho, parece-lhe que aconteceu. Isto não aconteceu nestes casos, não é? Como é que está a olhar com a mesma perplexidade que a maioria das pessoas para os relatos que temos vindo aqui a fazer? Obviamente que olho com a mesma perplexidade, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que nós advogados temos outra visão, muitas vezes, da justiça, porque a vemos-la do lado do nosso cliente, para além do lado da realidade, que é a jurídica, aquela que está escrita. E muitas vezes nós achamos que o que está escrito e a realidade são coisas completamente antagónicas. E deparamos isso no nosso dia-a-dia. Nestes casos em concreto, eu digo aquilo que diz o Dr. Joaquim por uma razão. Porque não havendo, até àquela data, 2001, a Lei de Promoção e Proteção, os miúdos eram institucionalizados, eram entregues às guardas a terceiros, sem qualquer controlo judicial e mesmo que na data já deveria ser através dos Institutos de Segurança Social, mas também não era controlado como é hoje. E, portanto, dava aso, nomeadamente, a miúdos que foram abandonados, a filhos de pessoas de prostituição, de dependências, que eram criados por terceiros, muitas vezes avós, que depois os entregavam a
estes, ou aqueles, ou aqueles outros. E isso fez com que, durante muitos anos, não houvesse realmente um controle nisto. O que me põe perplexa não é propriamente esta contingência ab início, mas é o que se passa a seguir. Ou seja, eu, perante a lei de adoção que eu tenho hoje, pese embora há muitas coisas que não se coadunam com a realidade fática da vida do dia-a-dia, mas a verdade é que eu não concebo que haja um tribunal que dê uma adoção ou que faça uma sentença de adoção plena sem que todos os requisitos jurídicos sejam cumpridos. Não concebo, não acredito no dia de hoje, não acredito e também nunca vi. Pelo contrário, muitas das vezes nós somos coartados até na nossa vontade. O Dr. Joaquim está ali a dizer que sim, porque é verdade, enquanto advogado, sabe que muitas vezes nós temos estas nossas discrepâncias relativamente àquilo que queremos fazer e achamos que já estamos com capacidade de podermos ir mais à frente e termos não sei quantos impedimentos jurídicos, nomeadamente do Conselho Nacional, das equipas especializadas, dos relatórios necessários, porque uma adoção, o que precede uma adoção, uma sentença de adoção, são centenas de passos. As pessoas não têm, quem não entra neste caminho, não sabe o que é que isso significa. Esta discussão, este debate, esta conversa não são no sentido de questionar a lei que existe agora ou a ausência de leis na altura. Porque em relação a isso não há grande coisa a fazer, não é? Exatamente. Mas os direitos já eram os mesmos. Os direitos eram os mesmos. Exatamente. Mas deixa-me pegar aqui nisto que disse a doutora Eduarda. A decisão para alguém que está envolvido e que é um magistrado e um juiz que vai ter que atribuir a guarda e o projeto de vida de alguém a uma família adotiva, é uma decisão difícil do ponto de vista íntimo para um magistrado. Pergunto. É assim, vamos ver, eu quero também chamar a atenção para o seguinte: a maioria das adoções que nós, em termos de projeto de vida que definimos, não temos candidatos. Há duas medidas: ou confiamos a uma instituição com vista à futura adoção e a criança mantém-se na instituição até ser feita a seleção, e a seleção que é feita é completamente ad hoc. Os casos de confiança a um candidato concreto normalmente estão sempre associados a uma vida já anterior, não é? Vou-lhe dar um exemplo. Um terceiro que toma conta de uma criança e o pai e a mãe nunca mais se interessaram. Isto não é tão incomum quanto isso. Pode ser um amigo ou alguém das criança, relações de vizinhança, etc., da criança. José Alberto, às vezes dizem-me, eu quero ter o nome do meu pai ou da minha mãe, porque estas crianças chamam estas pessoas pai e mãe, não é? E esses pais nunca tiveram na vida destas crianças. E as próprias crianças, às vezes com 7, com 8, com 9, com 10, que me vêm pedir ao tribunal, quando são ouvidos, eu quero ter. Eles não percebem o que é isto ser pai. Para eles é pai, não é? Mas do ponto de vista jurídico, o que eles querem é assinar o nome deles com o apelido do pai. Portanto, aqui é feito um processo de adoção para ver os requisitos dele em termos da segurança social e depois, quando é decretada a confiança, já é a confiança ao candidato ou à pessoa concreta com quem a criança tem uma vinculação. Mas isto é só nas situações em que há já um vínculo de relação em tudo semelhante a pai e mãe e nós encaminhamos para ali. Porque o processo de adoção não prevê isto assim. Prevê que a criança está institucionalizada, não tem projeto de vida válido com o pai e com a mãe e com a família, não é só o pai e a mãe. Família alargada, família alargada, toda essa gente, não é? E a partir daí parte-se para a definição do projeto e atribui. A criança há de ser institucionalizada porque não tem uma resposta no dia-a-dia, ou terá numa família de acolhimento e pronto, e depois é decretada a adoção e depois é selecionado um candidato e há depois... E a decisão final é validada por um magistrado. Lá ver, a decisão final é o processo de adoção, demora um mês. O processo de adoção em si é rápido. Porquê? Porque já está tudo definido. O que a doutora está a dizer é verdade. O que demora tempo é definir o projeto. Mas isso demonstra como quer a legislação, quer todos os envolvidos num processo de adoção estão cientes da fragilidade e da sensibilidade
de todas as matérias envolvidas num processo destes. Não é? Sim, sim. Não, Isto é não, um processo de isso não transferência de tenha dúvidas. afetos. De transferência de Isto afetos. é um processo de transferência de afetos. E estamos a falar da transferência de afetos, da maior transferência de afetos que há. Sim. E não há maior, que é a relação entre filhos e pais. E esta transferência de afetos tem que ser feita de formas extremamente cautelosas, porque os danos existentes já não são reparáveis e os danos existentes já são irreparáveis. E, portanto, esta transferência, se não for acautelada, muitas vezes as pessoas acham que isto devia ser muito mais rápido, devia ser aceito. Por amor de Deus, as crianças já estão num drama tremendo e depois passam para outro drama que poderá ser igualmente Mas tremendo. nestas situações que nós temos vindo a revelar, nos últimos dias e hoje também, há vários relatos de pessoas que foram... Eu tomei nota de algumas expressões. Uma das jovens que falava na reportagem de hoje dizia que esteve numa família adotiva durante 7 meses e ela diz que foram os piores 7 meses da minha vida. Eu gosto de dizer. Houve outra que diz que foi devolvida passados 3 anos. Durante esses 3 anos correu tudo bem, ela teve uma vida muito confortável e feliz. Mas depois foi devolvida como se fosse uma peça de roupa que não se usa mais. Mas, Este tipo de pôr e dispor da vida de pessoas de forma totalmente à margem da lei, e não é só da lei, assim, à margem do que está certo e errado, não é? Antes da lei, ao bem e ao mal, ao certo e ao errado. Mas veja só. Isso são exceções, não pode caracterizar os... Não. Está bem? Estamos a falar apenas Mas destes casos aqui. Não estou a dizer que as adoções em Portugal, deixe-me deixar isso claro também, porque tem havido alguma mistificação sobre isso e nós não pretendemos que isso se instale e desenvolva. A TVI, esta investigação, não pretende de todo colocar em causa os processos de adoção em Portugal. Não é esse o objeto do trabalho. Não, nada disso. Deixe-me só dar aqui umas pistas do ponto de vista psicológico que criam esse tipo de problemas. Por exemplo, estou-me a lembrar de alguns casos meus, não vou identificar, não interessa. Mas vamos lá ver. Para uma adoção correr bem, a criança precisa de sentir que quer uns pais, ele próprio, dentro dele, não é? Certo. Isto às vezes não é fácil, porque as crianças muitas vezes ficam à espera dos pais sempre. E essa é que é a dificuldade... Dos pais ideais ou dos pais biológicos? Dos pais biológicos, não é? Portanto, este processo psicológico tem que ser muito bem trabalhado. Nem sempre, talvez, não seja totalmente bem, não é? Por outro lado, às vezes os próprios pais, embora os pais tenham, quando são selecionados para a adoção, têm um curso para lidar com estas situações, portanto, como referi há pouco, não é uma situação de uma relação biológica, é uma situação em que o pai e a mãe têm que viver com um conjunto de perguntas e têm que saber lidar com esta questão deles não serem filhos biológicos, porque é um problema para a criança, e tem que ter algumas competências adicionais que os pais biológicos não necessitam, porque isso é natural. Portanto, há aqui um conjunto de preparação da parentalidade que hoje é feito na Segurança Social. Portanto, as razões porque às vezes as crianças são devolvidas são tão variadas, como às vezes más avaliações da própria criança, de que não estava em condições para ter o projeto adotivo, admito. Mas para quem está envolvido no processo de adoção, ter um retrocesso desses é frustrante. Violento, absolutamente arrasador. Aliás, é talvez das coisas que mais, nesta jurisdição, nesta área das adoções, que mais nos deixam de rastro. Porque é uma coisa de uma violência para aquela criança, para a sua autoestima, absolutamente arrasador. Mas eu julgo que, quer dizer, não é muito comum em Portugal, não estou a dizer que não aconteça, mas para um sistema que tem tantas adoções... No processo normal de adoção, não. Por aquilo que nós temos vindo a perceber e a relatar, nestes casos que nós estamos a investigar, foi quase a regra. A regra foi quase todos correram mal. Pois, mas estes casos são completamente diferentes. Não, claro, por isso é que eu distingo, não é? Portanto... Eu costumo dizer, aquilo que o Dr. Joaquim está a dizer, que é arrasador para uma criança ser devolvida, é arrasador para uns pais que foram avaliados durante mais ou menos 2 anos, é o que diz a lei normalmente. Sim, sujeitos a um enorme escrutínio. Tremendo, aquilo é terrível. Assistir àquilo já nos custa, quanto mais passar por aquilo. Mas a verdade é que temos que ver um bocadinho também, sem ser com romantismo, este tipo de questões, porque as questões têm que ser muito cruas,
as relações dos pais adotivos e das crianças são as relações que nós, pais biológicos, temos com os nossos filhos. Claro. Só que nós temos, são as mesmas relações, só que nós temos uma, e isso é inquestionável, por mais eu posso estar a dizer uma coisa que pode ser muito dura para quem é pai adotivo e que ama realmente o seu filho, mas nós temos uma capacidade, a maior parte dos pais adotivos, dos biológicos, e os filhos biológicos têm uma capacidade para connosco que muitas vezes aquele vínculo não é tão assim, não é tão elástico quanto é o nosso. E às vezes basta os conflitos, nomeadamente, por exemplo, o que nos acontece muitas vezes os divórcios. Nenhum pai em divórcio se lembraria de dizer já não te quero mais, não é? Eu, pelo contrário, eu quero os filhos. E isso nas adoções acontece. Infelizmente, e acontece muito. Infelizmente não acontece. Também acontece algumas vezes. Exato, Ninguém diz dessa maneira, mas depois comportam-se dessa forma. Comporta-se dessa maneira. Sim. Mas isto são nuances num processo em que a adoção é a criação de uma família que se deseja muito, claro, mas é uma criação. E essa criação, por isso mesmo, é que essa criação tem que ser muito bem feita, porque senão há pequena quebra, há pequeno solavanco, há quem não aguente essa quebra. Naturalmente. Não é, doutor Joaquim? É isso mesmo. É isso que nós vemos no dia-a-dia. O processo de harmonização entre pais e filhos, independentemente de serem biológicos ou adotivos, é um processo mutante, claro, ele próprio. O que não se pode é permitir. Quem é pai e mãe sabe muito bem disso, Claro, né? o que Tem não que se vestir pode... vários fatos ao longo da vida. Exato. Para se ajustar também ao Eu crescimento dos disse seus uma coisa próprios que é filhos. verdade, a relação biológica, no fundo, essas raízes permitem muito mais maleabilidade. Tem mais E com elástico, esta claro. construção, que é uma construção social, é possível, mas tem riscos. Claro. E temos que viver com isso de forma natural. E quando eu digo, por exemplo, em relação aos pais, isso eu noto, é mais difícil para as crianças do que para os pais, precisamente porque os pais, às vezes pergunto quando têm lá os candidatos, então você está grávida há quanto tempo? 5 anos, 6 anos, 7 anos. Sim, grandes gravidez. No fundo, estas pessoas têm uma expectativa de ser pais. E para mim é curioso ver que eles gostam tanto daqueles filhos quanto eu gosto dos meus, que são biológicos. Mas para a criança há complexidades diferentes que resultam da sua condição de ser que vai ter um embate a uma determinada altura de que as suas raízes não são as biológicas. E isso é preciso trabalhar com isso. Mas o que basta, e nós vemos nas relações familiares, em que um filho biológico é teoricamente, é aceito por todos, não é? Pelos tios, pelos primos, pelos amigos, por ali adiante. Uma relação de adoção, de uma parentalidade através da adoção, muitas vezes tem quebras. É engraçado ver isso nas nossas... Mas isso são os riscos normais do processo, diria, não é? São os riscos normais do processo. Isto não é um ciclo normal. Agora, mas, por exemplo, o que é normal hoje em dia os inspectores do SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em que todas as pessoas que viajam com menores que não sejam seus filhos biológicos sabem, e sobre os quais não tenham a guarda legal, a custódia legal, os juristas estão presentes na sala, portanto, se eu disser algo... Nós não sabemos, e fala-se concretamente da saída de menores do país. Portanto, nós não sabemos se eles saíram, de facto, com documentos autênticos ou saíram com documentos falsos. Já percebemos que houve as duas situações. Houve situações de documentos verdadeiros e situações de documentos falsos. Mas dentro dos documentos verdadeiros ainda há uma outra variedade, e é os documentos verdadeiros obtidos fraudulentamente. Isto quer dizer, este documento obtido fraudulentamente, a partir do momento que é emitido, é um documento autêntico e faz fé perante todas as autoridades. Portanto, este não é detectado nem em Portugal, nem em nenhum aeroporto do mundo, nem em nenhuma parte do mundo. A menos que haja uma investigação que eu venha a detectar. Não, percebe-se facilmente, porque assim, vamos lá ver, em nome da verdade, no caso das crianças, por exemplo, que viajaram, quer para o Brasil, quer para os Estados Unidos, quer para a Inglaterra, que foram os países que nós já mencionámos nesta reportagem, nesta investigação, elas foram e regressaram depois. Portanto, os aeroportos locais também não fizeram esse controle. As falhas que houve aqui são as falhas que se registaram nos outros aeroportos, não é?
A haver falhas, Quando se foi refere toda a a gente aeroportos- enganada da mesma maneira. Quando se refere a aeroportos locais, estamos a falar dos aeroportos de outro país. De outro país. Ora bem, nós não sabemos até que ponto a documentação é mostrada no aeroporto onde estamos, em Portugal, e no outro aeroporto. Sim. Vamos dar um exemplo. Quando existirem documentos de duas nacionalidades... Deixa-me dar-lhe um... Diga, desculpa. Documentos de duas nacionalidades distintas, imaginemos a brasileira e a portuguesa, normalmente se faz, apresenta-se o documento brasileiro no Estado brasileiro e apresenta-se o documento português no Estado português. Certo. Portanto, isto pode acontecer. Agora, estamos a falar, presumimos que tenham viajado com documentos autênticos. E nessa medida, os documentos autênticos, nós também temos de pensar uma coisa. A sociedade evolui. A sociedade hoje está muito mais exigente do que estava à data dos factos que vocês relataram. Não, sem dúvida. Hoje a sociedade tem uma exigência maior, há um controle maior, há um rigor maior. Nós vivíamos na década de 80, 90, muitas das vezes baseados na questão da confiança. Meados da década de 90. 90. Meados e final da década de 90. Mas vivia-se muito com base na confiança. Hoje essa confiança praticamente não existe. E hoje existe um rigor, há um rigor totalmente diferente, há uma preocupação totalmente diferente em relação aos menores, não havia. Mas, por exemplo, hoje em dia, nos casos de divórcio com existência de filhos, não é? E dependendo da forma de guarda que é estabelecida para a nova realidade, se um dos progenitores se opuser à viagem, à partida, o menor não pode viajar. Vamos lá ver, sistemas perfeitos e completamente seguros não existem. Eu lhe posso dizer, uma margem de segurança muito grande, ele não viajará hoje. O rigor que nós temos, ele não viajará. Isto se estivermos a falar dos grandes aeroportos. O que me preocupa não são os grandes aeroportos, são os pequenos aeroportos. Os grandes aeroportos, existe um controle de facto apertado. Mas nos pequenos aeroportos, as autoridades estão dependentes da boa-fé e da comunicação que nos é feita. Então deixe-me acrescentar aqui um outro dado que, enfim, vou tentar antecipar-me ligeiramente, mas eu gostava de o ouvir sobre esta possibilidade. Nós temos informações muito fortes e sólidas de que as três crianças cuja história começámos a contar inicialmente, a Vera, o Luís e o Fábio, terão saído pela primeira vez de Portugal num voo privado, num jato privado. Não havia controle. E a partir de onde? Da região de Lisboa. Vamos lá ver, e nos anos, estamos a falar nos anos 90 e picos. Para não falarmos no vazio, deixe-me... vamos acompanhar esta reportagem só para... Porque é um dado novo nesta questão e tem a ver exatamente com o que estamos aqui a debater e a conversar, que é... São, recordo, as crianças Vera, Luís e Fábio, os três irmãos levados do lar da Iurte para viverem com a filha do bispo Edir Macedo nos Estados Unidos, que saíram de Portugal antes mesmo da secretária do bispo Macedo, que serviu de testa de ferro no processo todo de adoção, tivesse a guarda dos menores. Sabe-se que as crianças foram transportadas num voo privado em finais de 1996, sem qualquer controle. Partiu de Lisboa, vestida de missionária, embarcou num voo comercial, chegou a Nova Iorque a 17 de setembro de 96 e rumou à Califórnia, onde dias depois recebeu Vera, Luís e Fábio, na casa de Viviane, a filha mais nova do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sou a escolhida de funcionárias para ir como babysitter deles. As crianças viajaram para os Estados Unidos em finais de 96, antes mesmo de Alice, a secretária do bispo, ter conseguido a guarda dos menores. Seguiram num voo privado. Na altura, Edir Macedo chegava e partia de tiros num Falcon da Iurte em todas as deslocações a Portugal. Os procedimentos à época, até por parte dos operadores e por parte dos aeródromos, eram um tanto diferentes. Havia uma facilitação maior, digamos. Havia uma excessiva confiança, digamos, no sistema,
E não havia os riscos que há hoje. Vários elementos ligados à aviação, incluindo pilotos ouvidos pela TVI, atestam que no final dos anos 90, ainda sem as preocupações securitárias provocadas pelo 11 de setembro de 2001, os procedimentos eram mais aligeirados, sobretudo nos aeródromos. Hoje há um rigor totalmente diferente, e havia no final do século passado. Sempre há notícia de uma chegada ou de uma partida para fora do território que necessita de controle de fronteira, o CEF está presente. Contactado pela TVI, o aeródromo de Tir esclarece que atualmente o controlo e rastreio de passageiros e bagagens no Aeródromo Municipal de Cascais é realizado nos mesmos termos que em qualquer outro dos aeroportos nacionais. Por seu lado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras adianta que, em conformidade com o previsto no Código de Fronteiras Schengen, os elementos do CEF deslocam-se aos aeródromos para efeitos de controle de passageiros e tripulantes, nomeadamente para o controle dos passageiros dos voos de e para fora do espaço Schengen. Há 20 anos, Vera, Luís e Fábio partiram com Alice para a América, meses antes de a secretária do Bispo ter conseguido a guarda dos menores. Ora bem, a Cássio Pereira, com o seu contributo ali nesta própria reportagem, hoje em dia isto não será possível, mesmo num aeródromo como o de Tires? A probabilidade é menor. Mas nós temos de ter presente uma questão fundamental, tal como na questão das adoções houve uma alteração, houve uma evolução e ela evoluiu, digamos assim, adaptou-se à sociedade. Também e há uma adaptação. Nós temos hoje o Código das Fronteiras Schengen, que define os procedimentos a ter no caso de voos venham para aeródromos nacionais e que não tenham uma permanência do CEF nessas áreas. Na altura não existia. Portanto, o procedimento era totalmente distinto, era mais, digamos, mais facilitado, digamos assim. Era na base da confiança, como dizia, não é? Exatamente. Mas sendo na base da confiança, e eu estou a interrompê-lo, mas não quero ouvir o seu raciocínio até ao fim, mas deixe-me colocar isto, provavelmente aqui para um dos juristas presentes, que é, havendo uma relação de confiança e um sistema que funciona na base da confiança, tendo resultados como os que aparentemente se verificaram aqui. Há uma imprecisão, deixa-me só corrigir. Temos aqui um abuso de confiança ou não? Essa confiança tem a ver, estamos a falar da excessiva confiança no sistema, não era nas pessoas. Estamos a falar sim, a confiança do sistema. Portanto, era tudo mais aligerado, facilitado e em que a presunção de que alguma coisa acontecesse mal era diminuta. Muito mais reduzida do que é hoje, não é? Hoje, assim, engano muito se disser que é mais arriscado pilotar um drone a 20 metros da altura do solo do que tentar viajar com uma criança? Se calhar é mais fácil ser interceptado o drone do que a criança. É possível. Não, de todo. De todo. Não. Garantidamente não. E continuo-lhe a dizer, a probabilidade de num aeroporto grande isso acontecer é praticamente nula. E a probabilidade é muito reduzida. Nós temos uma autoridade, vamos lá ver, é preciso dizer o seguinte, o CEF controla as fronteiras. O CEF não vigia as fronteiras nem vigia o espaço aéreo. Portanto, estamos a falar de áreas, isto é importante que se diga, nós não vigiamos o espaço aéreo, ou seja, nós não sabemos... Quais são as aeronaves que estão a movimentar-se no espaço aéreo? A aeronave tem um manifesto de voo. Certo. E o manifesto de voo diz que vai para determinado sítio. Mas ela depois pode alterá-lo. Num avião comercial, de uma rota comercial operada por uma empresa grande, uma TAP, uma Iberia ou uma Air France, isso não acontece. Sim, claro. Nos aviões pequenos pode eventualmente acontecer. Nada me garante que não possa alterar a rota a posteriori noutro sítio e nós deixamos, imaginemos, se vai de Portugal para a Espanha e depois em Espanha faz uma divergência, nós aí já não temos controle. Portanto, de Portugal para a Espanha, como nós sabemos, não existe nenhum controle. Agora, como eu lhe dizia no início... Segurança... Não há controle da parte do CEF, mas, quer dizer, essa alteração de rota terá de ser comunicada a algum dos aeroportos, sim. Aos dois aeroportos, ou aos três. Outros aeroportos. Sim. Supostamente ao de partida, ao de chegada e ao de chegada final. Vamos lá ver, isto é preciso que se diga o seguinte, nós temos estado, a lei felizmente tem vindo a ser corrigida e bem. Nós temos, foi o ano passado publicado um diploma, uma resolução do Conselho de Ministros, que aprova a Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Fronteiras. Nós, só em 2017, tivemos este documento. Vamos lá ver, este é um documento que vem responder a uma necessidade. Há várias entidades que convergem aqui no controle. Acha que eu, como cidadão,
Nós estamos a falar de casos, olhando para esta investigação da TVI, casos muito remotos, de há 20 anos, de facto. Não é? E tudo mudou, toda a gente reconhece e percebe que tudo mudou. Mas, se isto aconteceu há 20 anos, será que outras coisas igualmente graves poderão ter acontecido há 5, 6, 10? É uma conversa de café quase esta, não é? Mas eu acho que as pessoas podem perguntar-se, com alguma legitimidade, exatamente isto, não é? Assim, até que ponto é que nós corremos o risco de ser surpreendidos com coisas absolutamente tão absurdas, aparentemente? É preciso dizer o seguinte, eu disse que não há sistemas perfeitos. Nós, as polícias, trabalhamos para garantir a perfeição. Mas não quer dizer que a consigamos. Os jornalistas também percebem isso. Temos que ter essa consciência, não é? Temos a mesma ambição, que é, neste caso, chegar à verdade, sabendo que ela nunca é totalmente alcançável. Tal como a justiça, provavelmente. Não é? A justiça também não é sempre... Mas a realidade de hoje é completamente diferente. Existe uma preocupação. Esta proteção das crianças hoje mudou muito. Quem está nisto há 15 anos, como eu estou só a fazer família, nota uma diferença muito Nós falávamos ali, antes de entrarmos, numa coisa engraçadíssima, e é o crime previsto no artigo 160 do Código Penal, o tráfico de crianças. De pessoas. Esse crime só é tipificado o nome de tráfico de crianças em 1995, na revisão que é feita ao Código Penal. Portanto, isto nota bem, de acordo. Só nessa altura começa a ter uma consciência diferente para este problema. Mas a Convenção Internacional dos Direitos do Homem, que é muito prévia a isso, foi aparentemente violada de forma grosseira e grotesca nos casos que nós temos vindo a relatar. Portanto, independentemente de haver uma figura criminal do tráfico de droga, do tráfico de crianças aqui, e do tráfico humano, há outras dimensões da humanidade e, desse ponto de vista, da justiça. Faço-me entender, claro, certo? Claro. Isto, não, já existiam mecanismos para a defesa, se a intervenção penal não era tipificada nesse termo, podia ser noutro, considerando que a criança é pessoa, portanto... A questão que algumas pessoas têm levantado e as próprias mães envolvidas, e eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto. Vou começar por si, Dr. Eduardo, que é, que direitos é que têm estas mães que foram... a ser verdade, admitamos isso, mas será difícil não ser verdade com tantos exemplos sistemáticos e coerentes. Que direitos podem ter estas mães a quem foram roubados os filhos? Que direitos é que podem ter os filhos, que hoje são maiores de idade? Zé Alberto, eu considero que isto é um crime continuado. Considero, até à maioridade. Ou seja, alguém que foi retirado de forma ilegítima ou ilegal à sua família biológica ou a quem tinha a sua guarda, mantém-se sequestrado dessa vontade até atingir a maioridade. Exatamente, não tem capacidade de poder transmitir a outrem essa sua vontade, porque até pode desconhecê-la, não é? A maior parte das vezes desconhece essa realidade. Não, nós tivemos um exemplo desses, no caso da Vera e do Luís, em que percebeu-se, aparentemente, uma reação de choque perante esta revelação, não é? Portanto, sendo esse um crime continuado, há o choque, há um crime grave, gravíssimo, de quem o cometeu, que deve ser investigado, deve ser punido. E depois há as mães, os pais e os filhos. E quanto às mães, aos pais e os filhos, a única coisa que há é a obrigação de alguém lhes contar a verdade e de lutar até ao final da sua capacidade para lhes mostrar a verdade e tudo o que aconteceu. Porque enquanto seres humanos eles têm direito a essa realidade, têm direito a saber, afinal de contas, o que é a minha vida há 20 e tal anos. Obviamente que é uma vida completamente entroncada para o resto dos seus dias, porque os afetos foram criados com umas pessoas, foram toda a vida construída uma relação baseada na falsidade e, de repente, é-lhes apresentada uma realidade que nada tem a ver com aquela. Portanto, estas mães, estas crianças e estes pais, crianças que já não são crianças, já são maiores,
e que, portanto, já têm legitimidade elas próprias, mas muitas delas, com toda a certeza, estão com a cabeça delas já não é das mães biológicas, nem dos pais biológicos. Naturalmente, o porque que é elas cresceram natural. durante 15, Lá 18, está, 20 lá anos está, com a capacidade, outras pessoas. Lá está a relação dos afetos e da emoção e Claro. da psicologia entre os seres humanos. E, portanto, a única coisa que têm direito é à verdade. E o Estado tem a obrigação de apurar até aos seus limites tudo o que aconteceu e de punir até ao máximo que possa quem prevaricou. Porque isto trata-se de pessoas, isto não trata-se de droga, de diamantes, isto trata-se de seres humanos. Seres humanos que foram completamente expoliados da sua infância, adolescência e da sua era adulta por todas estas alterações que Da tiveram. sua realidade. não é? Exatamente, a sua realidade será foi difícil manipulada. perceber quem é que são. Estas pessoas perceberem a si próprias quem são, não é? E ouça, temos mães que nunca mais vão ter filhos. Mas como é que nós podemos responder? Surgiu uma expressão anteontem, quando neste estúdio estava a conversar com uma das mães, e a expressão que me surgiu foi esta: este sofrimento desta mãe não prescreveu, ele é real, está aqui, Claro. agora. Como é que se pode responder a este sofrimento? É complicado. Eu, por acaso, nisto tudo e nesta análise jurídica, não é? O Zé Alberto estava a referir uma coisa que a mim... Às vezes o regime não responde às realidades humanas, mas também lhe digo que com uma boa imaginação conseguimos fazer alguma... Eu admito em tese, que se eles... Porque é assim, temos aqui duas situações. Até eles serem maiores, temos uma situação de minoridade e essa situação de incapacidade aqui coloca-os numa particular situação. A partir de que eles são maiores, eles têm tantos direitos como têm as mães respectivas, não é? E admito que eles queiram ficar naquela situação jurídica, não é? Não estamos só a proteger as mães, também estamos a proteger estas que eram crianças e que agora as relações que têm com estas pessoas são a sua referência. Não podemos lhe tirar o tapete, destruir a vida deles todas, destruindo-os, não é? Como é que se conciliam essas verdades? Porque são várias verdades. E algumas delas são... Umas são concorrenciais e outras são por oposição. Isso a lei estabelece. Há meios indemnizatórios que chama-se os danos morais para resolver esse problema, não é? Agora, isto não é... Quando você eu já fiz essa pergunta a uma das mães e ela sentiu-se ofendida com isso. Isso é um dano não reparável. E é um dano não reparável e não Como podemos... qualquer dano moral, não é? Não podemos arranjar aqui soluções. Mas consegue-se imaginar algum tipo de solução, não sei qual, algum tipo de solução que dê paz, ou a paz possível, tal como a justiça é a justiça possível e a verdade é a verdade possível, a paz possível a estas pessoas, tanto aos filhos como às mães. Mas repara uma coisa, você disse uma coisa que as palavras não são inocentes. Sr. Alberto, tem que ter calma. Sabe o que é dizer? Quando você disse os filhos foram roubados a estas mães, você está a transformar as crianças num património. Porque o crime de roubo, para além da questão da violência, é um crime patrimonial. Sim, claro. Não pode ser. Não, Temos aqui dois seres humanos que têm que ser respeitados. A mãe, a família biológica e os miúdos. Não, mas não são roubados, nunca. Nunca são roubados. São filhos que são retirados e, portanto, são colocados numa situação, mas é impossível roubar crianças, porque não são património. Mas para isso não teria havido... Está bem, roubar... Ou seja, há uma questão formal de linguagem. Não é formal, não é sim, formal. Sim. Não, Sabe, é formal. deixe-me só dizer isto, porque a grande evolução que nós temos no direito das crianças é precisamente a inversão para o lado das crianças. Não, no fundo, considerá-las como sujeitos. Isto não pode ser meras palavras. De acordo. Por isso é que eu estou a colocar na balança aqui as duas partes. Mas a As terminologia... mães que estão em sofrimento e lamentamos, Eu quando digo mas temos crianças roubadas, estes miúdos, não estes estou a jovens. invocar nenhum tipo de terminologia jurídica, porque... É inevitável. Quando você fala em roubo, fala numa situação patrimonial. E, portanto, o termo é... Eu peço desculpa, mas a mim afeta-me a dignidade da própria criança, agora jovem. De acordo. Talvez por ser jurista, talvez, não é? Mas do ponto de vista comum, não é só isso. Qualquer pessoa, do ponto de vista comum, considera que roubo é uma coisa patrimonial. Roubaste isto, roubaste aquilo. Aliás, o furto é muito associado, do ponto de vista da linguagem, ele roubou e tal. E às vezes nem está, do ponto de vista jurídico, lá há violência. Mas Portanto, cuidado. Eu só estou a dizer isto, não é? De acordo, mas o cidadão comum também não consegue identificar muitas vezes a diferença de furto e roubo e simplifica tudo muito bem, são todos ladrões. Eu também sou cidadão, e tenho assistido a isto e posso dar os
os parabéns, porque eu acho que isto é um trabalho importante da vossa parte e é bom para o sistema, e toda a gente que está dentro do sistema tenha observado que estamos todos atentos e estamos gratos pelo vosso trabalho. Mas o que às vezes, há aqui uma inversão também um pouco disto, não é? As crianças são um pouco retiradas como sendo das mães ou dos pais, mas não são. Não, claro. Elas são seres autónomos. E são seres que devem ter os seus próprios direitos, são pessoas e, portanto, nunca serão roudáveis, não é? E agora aqui, em relação ao sofrimento, para irmos para aí, porque aqui é que está o sofrimento dessa mãe, como seria o meu e o seu, não há hipótese, não é? É uma coisa irreparável, uma coisa absolutamente devastadora. Na história recente da humanidade, enfim, eu não sei se há muitos, não tenho conhecimento que haja casos destes, ou semelhantes a estes, ou a terem ocorrido noutras culturas, noutros países, etc. Mas ocorreu-me, e gostava de vos ouvir sobre, tanto quanto possível, sobre isto. Quando algumas civilizações ou alguns países são confrontados com feridas aparentemente irreconciliáveis e insanáveis, as guerras civis, as perseguições étnicas de genocídio, como aconteceu no Ruanda, na África do Sul, por causa do apartheid, houve algum tipo, enfim, mesmo em alguns casos de abusos sexuais de menores relacionados com a Igreja Católica e outras confissões, surgiram ideias e entidades como comissões de reconciliação e verdade, que era aquilo que dizia a doutora Eduarda, não é? Eles têm pelo menos direito à verdade. Têm direito à verdade, porque não há outro direito. Será que nós vamos ser confrontados com a necessidade de pensar numa coisa qualquer que promova esta reconciliação e verdade? Eu admito que juridicamente, se os miúdos jovens, se eles quisessem reverter isto, juridicamente poderiam-no fazer. Eu admito, em tese. Porque... Mas revertê-lo... Reverter a adoção. Reverter a adoção. Mas é negarem-se a si próprios. Ou seja, ao reverterem a adoção, aqueles em relação aos quais eles estão satisfeitos com o processo da sua vida, porque haverá seguramente alguns... Isso aí há que respeitar, não é? Essa é a questão, é muito sem dúvida. dolorosa. Ou seja, reverter a adoção será negar o seu próprio percurso de vida. Não, mas se fosse a opção dele, porque há miúdos que nas adoções nunca mais esquecem os pais biológicos e muitos procuram os pais biológicos depois. E admitindo que este miúdo sabe a verdade, admite um jovem que sabe a verdade e fica decepcionado com aqueles pais e sente-se de facto defraudado e que queira recuperar a sua família, admito, é um pouco o que o José Alberto disse, tem que haver um mecanismo jurídico, não é? Em tempo, que resolva este problema, porque eu era menor, só agora tive conhecimento, isto é uma atrocidade e, portanto, eu tenho que recuperar o que tenho direito, que é muito profundo, tem a ver com a sua dignidade humana. E estamos a falar do artigo 1º da Constituição, e se não há regime, os juízes que o inventem. Não é? Porque quando há bens jurídicos a proteger, tem que haver uma resposta dentro dos quadros legais gerais, não é? E basta lembrar que, em termos gerais, a prescrição é de 20 anos. Em termos gerais. Mas também estamos a falar... E estamos a falar de menores e no regime dos menores, por exemplo, em relação a algumas matérias, a prescrição só começa a contar a partir da maioridade. Precisamente porque eles até àquela idade... Seria eventualmente essa a sua opinião? Mas, José Alberto, tu estava a contar... Não, eu estou apenas aqui a especular do ponto de vista... Não, seria a sua opinião que, eventualmente, no caso de subtração de menores ou sequestro de menores, que se trata de um crime continuado, pelo menos até ao momento em que eles fazem 18 anos. Não estou a falar do crime, estou a falar da questão civil da adoção e da reversão dela. No crime. O crime é outra questão, é ou não, e aí temos uma responsabilidade criminal, mas isso não tira nada e não resolve nada a relação de parentalidade, que neste momento é com o casal adotante, e a restituição da parentalidade aos pais biológicos, não é? Eu estou a dizer que esta reversão, que é da parte civil, coloca questões jurídicas, que estou aqui a pensar alto, mas sou sensível a isso, mas aqui sempre na perspectiva do interesse do próprio jovem. Sem dúvida. Não me parece que seja admissível, ou em termos também em tese, sujeitar um jovem que quer ficar naquela situação a uma destruição de toda a sua vida. Portanto, porque os bens jurídicos têm que ser protegidos. Porque o menor deixou de ser menor. Sim. E, portanto, a partir do momento em que deixa de ser menor, é ele que tem que dar o primeiro passo, não é? E é um cidadão que tem direito às suas opções. O que eu digo, na perspectiva dos pais biológicos, é bem mais complicado. Porque enquanto os menores
os maiores conseguem definir uma posição mais consentânea com aquilo que pretendem, ou manter, ou guerrear por outra coisa, os pais já não podem guerrear por muito mais sem ser a parte criminal da coisa. Certo. Eu iria Só para concluir. Eu acho que isto ainda se torna mais grave, porque, do meu ponto de vista, acho que há a exploração de alguma fragilidade. E porquê? Porque senão não estava 20 anos à espera de se resolver uma situação. Eu não estou a ver nenhum dos pais que está a esta mesa estivesse 20 anos à espera de resolver uma questão destas ou denunciá-la. Portanto, há aí uma exploração de uma eventual fragilidade. Eu não sei qual, mas há seguramente. E, portanto, eu acho que isto é uma agravante para o processo. Muito obrigado. Acabou o nosso tempo. Eu agradeço a vossa presença esta noite aqui na TV Obrigada. 24. Amanhã vamos apresentar o último capítulo desta investigação a que chamamos O Segredo dos Deuses. Será provavelmente um dos mais emotivos e duros de toda a série. E depois dessa reportagem iremos conduzir aqui em estúdio um debate alargado que procura equacionar as questões mais significativas, esperamos, de todo este processo que está a surpreender a opinião pública portuguesa. Boa noite. Até amanhã.